O que vocês vão ouvir não está na Bíblia. Esta é a perspectiva do outro lado, através dos olhos de quem defendia o Egito quando o impossível aconteceu. Meu nome não importa mais, foi apagado pelos ventos do deserto e pelo peso da culpa. O que importa é que eu estava lá. Hoje, após décadas de silêncio, vou contar pela primeira vez o que realmente vi durante as 10 pragas que destruíram o maior império da Terra. Esta é uma narrativa imaginativa baseada nos eventos bíblicos. Estou contando como um soldado egípcio poderia ter vivenciado essas pragas. É especulação fundamentada na história do Egito Antigo, mas respeitando completamente o relato sagrado das Escrituras. O Egito dominava o mundo conhecido há 1000 anos. Nossas pirâmides tocavam os céus como escadas para os deuses, nossos exércitos eram máquinas de guerra invencíveis, nossos tesouros enchiam templos magníficos. Controlávamos mais de 2 milhões de escravos hebreus há 4 séculos. Eles construíam nossas cidades, faziam nossos tijolos, carregavam nossas pedras. Para nós eram apenas ferramentas vivas, propriedade do faraó. Até aquele dia fatídico em que Moisés apareceu no grande salão do palácio. Lembro dele parado diante do trono dourado de Ramsés, um velho curtido de 80 anos, cabelos e barba brancos como a neve, carregando apenas um cajado simples de pastor. Suas roupas eram humildes, mas seus olhos queimavam com uma autoridade que jamais havia visto. Ramsés, sentado em seu trono cravejado de ouro e lápis-lazuli, riu quando o velho disse com voz firme: "Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa meu povo ir." Eu ri também, junto com todos os cortesãos. Como esse ancião ousava desafiar um Deus vivo, um filho de Ra. Então Moisés jogou seu cajado no chão de mármore polido. Diante de nossos olhos incrédulos, a madeira se contorceu e virou uma serpente viva, sibilando e se movendo pelo salão. Nossos magos mais hábeis fizeram o mesmo com seus cajados, mas a serpente de Moisés devorou todas as outras, uma por uma, como se fosse faminta. O grande salão ficou em silêncio sepulcral. Deveria ter sido nosso primeiro aviso de que algo além da compreensão humana estava acontecendo. No dia seguinte, acompanhei Ramsés às margens do sagrado Nilo para os rituais matinais quando vi o impossível, o rio se transformar em sangue. Não era ilusão ou truque de mágico, era sangue real, espesso vermelho como rubi líquido. O cheiro metálico de morte tomou todo o Egito em questão de horas. Peixes mortos flutuavam aos milhares, suas barrigas prateadas brilhando sob o sol. Nosso rio sagrado, fonte de toda a vida, havia se tornado uma tumba líquida que se estendia por todo o reino. 7 dias depois vieram as rãs, saíram do rio vermelho aos milhões, uma avalanche verde pegajosa invadindo cada canto do Egito, casas, templos, até o quarto sagrado do faraó. Era impossível caminhar sem pisar nelas, impossível dormir com o barulho ensurdecedor do coachar que ecoava pelas noites. Quando finalmente morreram, o fedor da decomposição era insuportável. Depois vieram os mosquitos, ou piolhos, nuvens tão densas que escureciam o sol ao meio-dia. Bilhões de insetos minúsculos atacando sem piedade. Nossos magos mais sábios, mestres da arte antiga, tentaram replicar este prodígio e falharam miseravelmente. "Isto é o dedo de deuses", sussurraram entre si, tremendo. Foi quando vi o primeiro lampejo real de medo nos olhos orgulhosos de Ramsés. As moscas da 4ª praga atacaram apenas os egípcios com fúria selvagem. Na terra de Gozen, onde viviam os hebreus desprezados, não havia uma só mosca. Como era possível? A geografia não fazia sentido. As leis naturais pareciam dobradas. A pestilência matou nosso gado sagrado, touros, vacas, cavalos, camelos, ovelhas, animais que valiam fortunas, que sustentavam nossa economia, mortos em massa. Mas o gado hebreu permaneceu completamente saudável, pastando tranquilo a poucos quilômetros de distância. Úlceras dolorosas cobriram nossa pele como fogo líquido. Até nossos magos mais poderosos ficaram doentes demais para aparecer na corte. Eu mesmo mal conseguia vestir minha armadura de bronze polido. O orgulho milenar egípcio estava sendo sistematicamente destruído, praga por praga. A granizada foi absolutamente devastadora. Pedras de gelo maiores que ovos de avestruz caindo dos céus com força mortal, misturadas com fogo que não se apagava. Vi soldados veteranos de dezenas de batalhas se escondendo como crianças assustadas. Nossas colheitas douradas foram completamente destruídas em uma única noite apocalíptica. Mas em Gozen,
nem uma única pedra caiu do céu. A oitava praga trouxe gafanhotos em número impossível de contar. Comeram absolutamente tudo que a granizada havia poupado: folhas, galhos, cascas de árvores. O Egito inteiro ficou pelado, sem uma folha verde sequer. Ramsés, desesperado, até considerou finalmente liberar os hebreus, mas seu orgulho maldito era maior que seu bom senso. A nona praga, até hoje, décadas depois, me arrepia só de lembrar. Escuridão absoluta por 3 dias intermináveis. Não era apenas ausência de luz, era uma escuridão sobrenatural que se podia tocar, densa e opressiva como lã molhada cobrindo o rosto. Acendíamos tochas que se apagavam instantaneamente, como se a própria escuridão as devorasse. Não conseguíamos ver nossas próprias mãos a centímetros do rosto, mas na terra de Gósen havia luz normal, natural, dourada, como se 2 mundos completamente diferentes existissem lado a lado no mesmo território. Fiquei 3 dias sem conseguir ver minha família, perdido como um cego na própria casa que conhecia desde criança. Soldados desertaram em pânico total. O Egito inteiro parou de funcionar. E no 3º dia, quando a luz finalmente voltou, éramos um povo completamente quebrado. Então veio a 10ª praga. Afinal, Moisés havia avisado com voz solene: todo primogênito egípcio morreria exatamente à meia-noite. Ramsés riu nervosamente, mas eu vi suas mãos reais tremerem como folhas. Naquela noite amaldiçoada, coloquei meu precioso filho Queti, de apenas 8 anos, para dormir em sua cama favorita. Ele era minha alegria, meu herdeiro, minha esperança de eternidade. Beijei sua testa morna e disse com todo o amor do mundo: papai te ama, meu menino. Acordei no meio da noite com um silêncio terrível, antinatural. Corri desesperado até o quarto dele. Queti estava frio, imóvel, com um sorriso pacífico no rosto. Saí às ruas como um louco. Em cada casa egípcia havia choro dilacerante, lamento que rasgava os céus, desespero absoluto. Mães segurando filhos mortos, pais ajoelhados em agonia animal. O próprio filho amado de Ramsés havia morrido, mas nas casas humildes marcadas com sangue de cordeiro, havia silêncio de paz profunda. Famílias hebreias inteiras, intactas, protegidas. Foi nessa noite horrível que finalmente entendi: não lutávamos contra Moisés ou contra escravos rebeldes, lutávamos contra o Deus Todo-Poderoso que criou o universo, e perdemos de forma humilhante. Vocês conhecem o final trágico. O Mar Vermelho se abriu como cortinas gigantes. Os hebreus escaparam pisando em chão seco. Muitos de nós morremos afogados, perseguindo-os nas águas que se fecharam como punhos divinos, mas eu sobrevivi, carregando cicatrizes na alma. Passei o resto da vida me perguntando como escravos descalços derrotaram o maior império do mundo. A resposta mudou para sempre tudo que eu acreditava sobre poder, sobre deuses, sobre quem realmente controla os destinos das nações. Aprendi da forma mais dolorosa que não importa quão poderoso, rico ou orgulhoso você seja, sempre existe algo infinitamente maior. O Deus dos hebreus não apenas os libertou, ele humilhou nossos deuses, nossa magia ancestral, nossa arrogância milenar. Hoje entendo que presenciei o impossível se tornando possível diante dos meus olhos. Vi o próprio Criador reescrevendo as leis da natureza para salvar seu povo escolhido. Esta foi minha perspectiva dos eventos que mudaram para sempre a história da humanidade. Nos comentários me digam como seria viver do outro lado de um milagre. O que vocês fariam se presenciassem o sobrenatural acontecendo? Se esta história tocou vocês de alguma forma, deixem seu like e se inscrevam para mais perspectivas únicas dos bastidores da história bíblica. Até a próxima, se Deus permitir.